Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa tocar a sua vida. Que prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, refletirmos naquilo que o Espírito de Deus ele quer trazer ao meu e ao seu coração. E nós, nos últimos encontros, falamos aqui, temos falado sobre a importância de uma vida de oração. E eu já quero começar esse programa fazendo a você essa pergunta. Você tem sido um cristão fiel à oração? Como é que tem sido o seu tempo de oração com Deus? E talvez a sua resposta seja, olha, pastor, eu nunca tive um tempo tão maravilhoso de oração na minha vida. E é verdade que tudo aquilo que se relaciona ao Senhor, a gente pode melhorar, não é verdade? Nós podemos crescer mais e mais em intimidade, em conhecimento de Deus, né? Como Oséias diz para nós em Oséias 4:6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós queremos continuar crescendo no conhecimento de Deus, né? Oséias 6 diz isso, queremos continuar crescendo no conhecimento da vontade, do querer do Senhor para cada um de nós. E uma das formas de crescermos na comunhão do Senhor, é claro, é através das Sagradas Escrituras, mas também no nosso tempo de relacionamento com Ele, através da oração. Jesus nos deixou muito claro que o cristão ele deve ter uma vida de oração constante. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo, orarmos sem cessar. E baseando aqui a nossa vida de oração no livro dos Salmos, que é o livro de oração dos judeus, nós podemos ter estratégias de oração, né? Nós podemos aproveitar aqui os salmos e transformá-los nas nossas próprias orações. São salmos que foram escritas por pessoas em determinados contextos e elas então, inspiradas pelo Espírito, fizeram essa oração e nós podemos também usarmos dessas palavras aqui para fazermos a nossa vida, né, o nosso tempo de oração baseado nas Sagradas Escrituras. Nós já falamos sobre a oração de lamentação, já falamos sobre a oração de louvor, falamos sobre a oração que expressa aqui a nossa gratidão, a nossa confiança em Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E hoje eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 105. Nós vamos falar sobre as orações que contam os feitos de Deus na história. Olha o que o salmista diz. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para Ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que Ele pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque. E ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Nós poderíamos continuar lendo aqui um salmo todinho, e ele vai, descrever exatamente toda a trajetória dos filhos de Israel. Mas perceba, o salmista, na verdade, ele está apenas fazendo uma coisa. Ele está olhando para trás e observando a maneira como Deus agiu na história em favor dos feitos, em favor daquilo que Deus fez por Israel, e ele tem transformado isso, então, na sua oração. A oração do salmista é baseada nas providências que Deus tomou na história em prol dos filhos de Israel. E você também, eu, podemos fazer da nossa história uma oração. Nós podemos também olhar para trás, como Paulo fez com os Efésios, ele diz, lembrai-vos de que outrora vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados, que vocês outrora costumavam andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora naqueles que vivem na desobediência, entre eles todos nós andávamos, seguindo as vontades da carne, dos pensamentos, e nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa, Senhor, olha, eu quero te dar graça, porque outrora eu estava morto, outrora eu estava perdido, outrora eu estava cego, outrora eu estava debaixo da condenação, eu não era teu filho, eu estava escravo das trevas, mas agora, por causa da tua misericórdia, eu sou livre, eu sou salvo, eu sou perdoado. O salmista nada mais faz do que trazer à memória os feitos de Deus e transformá-los
em sua oração pessoal, né? Nós podemos fazer isso em respeito à nossa vida individual e nós também podemos fazer isso, né, exatamente no coletivo. Pensarmos, olha Deus, obrigado, porque um dia o Senhor escolheu um homem chamado Abraão e na história o Senhor lhe deu um filho e o Senhor então levantou uma grande nação, o Senhor libertou os israelitas com o braço estendido, com mão poderosa, o Senhor os implantou, o Senhor deu a eles uma nação e deles descendem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido no tempo, o Senhor tem agido na história com o fim de salvar os homens, de alcançar os homens, né? É um exercício para nós, é um exercício. Mesmo quando parece que, né, no tempo presente nós não temos motivos para agradecermos ao Senhor, nós não temos motivos para louvarmos o nome do Senhor, nós podemos nos lembrar dos feitos do Senhor na história e então a partir deles tornarmos, né, ou transformarmos esses feitos na nossa vida de oração. Desafio você então a fazer como um salmista, né, transformar os feitos de Deus na sua vida de oração. É tão lindo, se você continuar lendo o Salmo, você vai perceber exatamente a história de Israel contada para nós aqui em forma de oração. Ele conta todos os feitos de Deus em forma de oração diante de Deus. Você e eu podemos então temos a mesma atitude, temos a mesma prática nas nossas vidas a fim de termos uma vida constante de oração. Não apenas nos lamentarmos, né, apresentarmos a nossa angústia, não apenas depositarmos a nossa confiança, não apenas louvarmos a Deus por quem Ele é, mas também olharmos para trás, percebemos a forma como Deus tem agido e então tornarmos, né, esse fato, né, tornarmos os feitos de Deus na nossa vida então de oração. Bom, já caminhando aqui para o nosso encerramento, quero deixar com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550 é o nosso número, ligue para nós, teremos um grande prazer de servir você, de ajudá-lo, seja qual for a sua necessidade. Existem pessoas prontas, né, totalmente disponíveis 24 horas para servirem você naquilo que for a necessidade do seu coração. E também lembrá-lo que aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, nós temos o culto Cristo Vivo, que acontece na rua Manuel Macedo, número 360, do bairro São Cristóvão. Você pode participar conosco ali aos domingos às 20 horas e 30 minutos. E caso você não seja de Belo Horizonte, você pode nos acompanhar pelo nosso portal redesuper.com.br. Será um prazer tão grande termos você ou pela internet, né, pelos nossos canais de comunicação, ou presencialmente conosco ali, adorando, cultuando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tornar a nossa vida, vamos tornar a nossa história, vamos tornar os feitos de Deus na história motivo para louvarmos o seu nome, para glorificarmos o seu nome, lembrando que não apenas Ele já fez, mas Ele voltará. E quando Ele voltar, então, Ele enxugará definitivamente dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Que Deus te abençoe ricamente, foi tão bom estarmos juntos. Amanhã, se Deus quiser, voltamos a falarmos aqui sobre esse assunto, uma vida de oração baseada nos Salmos. Que Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.